Conta uma antiga lenda dos índios Cherokees que uma criança, se ela quisesse se tornar adulta, ela deveria se submeter a um rito de passagem. Rito esse onde essa criança ela era levada ao cume de um monte, a um lugar lindo e maravilhoso, mas aquela criança não poderia ver, pois ela era levada vendada até o cume desse monte, e lá era ela posta bem frente a um penhasco, onde, sentada num tronco de árvore caído, com seus olhos vendados, ela não poderia olhar nada que estava ao seu redor. Ela tinha que ficar ali toda a noite. A noite inteirinha ela não poderia se mover, não poderia se defender de nada, ela simplesmente deveria ficar de olhos vendados, esperando a noite passar. Se de fato aquela criança quisesse se tornar um adulto, ela precisava passar por esse rito. Então, sendo colocada ali a noite inteira, ela não poderia se mover, ela não poderia sair daquele local. E era engraçado que conforme a noite ia ganhando profundidade e ia adentrando cada vez mais, onde aquele friozinho já ia envolvendo aquela criança, a criança com certeza começava a ter medo, temor e tremor a respeito do que estava ao seu redor, pois ela não enxergava nada, ela não poderia ver nada. E naquele momento ela tinha que continuar ali imóvel. E ela escutava gravetos sendo quebrados, ela escutava animais ao seu redor rastejando, andando, pulando, aves fazendo barulho, e ela não sabia o que estava acontecendo. E com muito medo aquela criança tinha que ficar ali toda a noite. Queridos, imagina a gente ter que passar por algo assim tão severo, tão duro. Mas aquela criança, se ela quisesse se tornar adulta, ser considerada adulta dentro da realidade daquela tribo, ela deveria passar por isso. O legal é que quando amanhecia e aquela criança começava a sentir o calor do sol tocar a sua pele, aquela criança poderia tirar as suas vendas. Mas quando ela foi colocada naquele lugar, aquele lugar era muito estratégico. E ao tirar as vendas, o que ela via? Ela via, querido, o sol lindo e maravilhoso nascendo em sua frente. Ela via o raiar dos primeiros raios do sol. E ela se alegrava com a beleza daquele lugar. E a noite parecia que já não fazia mais diferença, pois o dia amanheceu e ela estava bem. E aquela criança, ainda pasma por tanta beleza ao seu redor, ela se vira e alguém está sentado atrás dela. E ao virar, ela percebe que quem está ali era o seu pai. E o pai daquela criança, ele ficou ali a noite inteira também. Ele não saiu dali em nenhum momento. Aquele pai protegeu aquela criança a noite inteira. Seja por causa de animais, bichos, pessoas, não importa. O pai dela não a abandonou. Ele esteve ali a noite inteira protegendo, cuidando, zelando pela vida dela. E aquela criança em lágrimas olha para o pai e agradece, pois a criança pensou que passou a noite inteira sozinha ali, mas isso não foi verdade. Queridos, muitas das vezes nós somos assim. Nós achamos que não tem ninguém cuidando de nós, que não tem ninguém zelando por nossas vidas. Parece que estamos passando pela vida de olhos vendados, sem que ninguém se preocupe, sem que ninguém tome conhecimento do que está acontecendo com a gente. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem aqui dizendo para você que Deus nunca te abandonou, que Ele não é só um Deus criador, mas Ele é um Pai que muito te ama e Ele zela pela sua vida. Ele é apaixonado por você, mesmo que você se sinta de olhos vendados. Creia que existe um Pai que está ao seu redor, te protegendo, cuidando de você a cada instante. Nunca desista da sua vida, pois Ele nunca desiste de você. Ele te ama profundamente. Deus te abençoe. E não se esqueça que você tem um Pai que te ama muito. Sei que não preciso pedir para ir.
ao meu Pai, meu Rei, meu Senhor, clamo ao meu Jesus Salvador, Consolador, amado do Espírito, vem derramar sobre mim, vem derramar amor 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 sobre mim. Olá, povo lindo de Deus! Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, deixar aqui o seu comentário, o seu like e principalmente, não deixe de compartilhar este canal para que outras vidas possam ser abençoadas pela graça, o amor de um Pai celestial que nos ama profundamente. Deus te abençoe em nome de Jesus.